Olá, professores de língua portuguesa. Aqui quem vos fala é o PEC Fábio Ferraz. Esse ano eu estou responsável aqui na nossa diretoria de ensino de Suzano pelo desenvolvimento curricular do componente de língua portuguesa. No vídeo de hoje eu vou trazer mais informações para vocês a respeito desses componentes que envolvem a língua portuguesa, o próprio componente, também o componente orientação de estudos e o componente redação e leitura. Eu espero que esse vídeo os encontre bem e que as informações aqui sejam de fato úteis e importantes para o desenvolvimento do seu planejamento no ano de 2025. Então, para iniciar, já vou avisá-los que talvez ao longo do vídeo, esse quadradinho onde está a minha imagem, ela vai mudar de lugar um momento ou outro, porque eu não sou muito bom em edição, então acho importante já avisar que talvez ele vá para um lado ou para o outro, ok? Então vamos lá. Então, eu vou iniciar a nossa pauta formativa a respeito do componente de língua portuguesa, ok? Para anos finais e ensino médio. Aqui eu apresento para vocês a nossa trilha formativa. Então, nós temos aqui, será sempre assim, os objetivos, as premissas pedagógicas do componente, o escopo sequência, material digital, material impresso, o repositório desses materiais e fazer uma avaliação e as referências para vocês saberem mais. Então, essa é a trilha formativa dentro do componente de língua portuguesa. Os nossos objetivos: compreender os pilares e conhecer as novidades do componente de língua portuguesa e compreender como os principais materiais pedagógicos para 2025, que é o escopo sequência, material digital e impresso, estão integrados para uma experiência de aprendizagem coesa. Então, para a gente iniciar o nosso papo, vamos fazer um joguinho aqui bem rápido. Eu vou começar a virar algumas peças de quebra-cabeça. Elas vão formar uma imagem e eu gostaria que vocês começassem a identificar do que se trata essa imagem. Então, vamos começar. Olha ali, língua portuguesa. Esse quadradinho dessa tabelinha aqui, ela é conhecida, hein? As informações trazidas ali, primeiro bimestre, aula 21, ensino fundamental, depois embaixo ano série, bimestre. Será que já dá para saber? Opa, se trata do volume 1. Agora eu sei que é do sexto ano. E ali está o início de um texto. Ah, agora aqui, mais uma parte. De novo, opa, marcando o sexto ano baixo e sexto ano em cima. Acho que a primeira imagem é uma imagem inteira, mas uma parte dela acho que eu já consigo dizer o que seria, hein? Vamos lá. Uma já formou. Opa, outra também. Por último. Então, aqui, na verdade, eu tenho uma única imagem, mas ela é composta por três fragmentos. Então, nós temos aqui o livro do estudante, sexto ano, de língua portuguesa, currículo em ação, volume 1. Temos também, aqui na parte superior, é, do lado direito, o material digital, né? Textos feitos para ensinar, parte 1, é o título da aula. A primeira aula, não, primeiro bimestre, aula 21, né, do ensino fundamental anos iniciais, e aqui embaixo a tabelinha, né, que apresenta para mim algumas informações, uma organização de informações a respeito de um currículo. Então, não sei se vocês conseguiram perceber, mas aí nós formamos dentro desse quebra-cabeça o livro do estudante, o material impresso, que é a grande novidade para esse ano de 2025, o material digital, que nós já estamos habituados a utilizar já faz algum tempo, né, desde o ano passado, ou até o ano retrasado também a gente já tinha iniciado o uso dele. E embaixo é o escopo sequência, que apresenta o nosso currículo priorizado. E qual é a importância? Por que, que essas peças elas são tão importantes e elas formam um todo? Porque é assim que a gente precisa trabalhar nesse ano de 2025. Nós temos o nosso escopo sequência, né, que ele é o currículo priorizado, como eu já disse, e ele apresenta para a gente as informações importantes, mas fragmentadas a respeito de tudo aquilo que a gente vai trabalhar ao longo desse ano, né, em cada um dos bimestres. Nós temos o material digital, que já era utilizado
né, a gente já conhece bem, e temos a novidade, como eu disse, do livro do estudante, que é o material impresso. Então, esses três materiais pedagógicos, eles precisam caminhar juntos. O professor precisa tê-los sempre por perto para poder organizar e planejar as suas aulas. E aí, sem eles, separadamente, eu não consigo formar o todo que é tão importante para eu entender todo esse quebra-cabeça. Ok? Sobre as premissas pedagógicas. Então, dentro do componente de língua portuguesa, nós temos três pilares que vão conduzir todo o trabalho ao longo desses materiais ou por meio desses materiais. Então, nós temos aqui a variedade de gêneros textuais. Então, tanto no material impresso quanto no material digital, serão apresentados uma grande variedade de gêneros textuais, gêneros que são comuns no dia a dia dos nossos estudantes, ou outros que não tanto, mas que é tão importante que eles conheçam, que eles se apropriem, né, das características e do uso desses gêneros textuais. Também diferentes estratégias de leitura. Então, ao longo das aulas, a gente vai verificar ali que teremos diferentes estratégias de leitura de acordo com os gêneros textuais. E também o estudo da língua contextualizado. É óbvio, né? Já faz algum tempo que a gente deve trabalhar a língua portuguesa não com frases isoladas, frases soltas, mas sim a gente tem o nosso texto, e aí a partir desse texto a gente estuda a nossa língua, o funcionamento da nossa língua dentro aí de um padrão, né? De uma norma culta, tá bom? Então, esses são os três pilares que sustentam o nosso componente de língua portuguesa. As premissas pedagógicas, continuamos então falando a respeito agora das novidades. Né? Nós teremos 28 aulas de língua portuguesa por bimestre, para todos os anos séries. Então, antes nós tínhamos alguns anos série, por exemplo, do ensino fundamental, que tinham 40 e poucas aulas. Agora isso não vai acontecer mais, tá bom? Todas, do sexto ano à terceira série do ensino médio, o nosso material será composto por 28 aulas, ok? 28 aulas. E é importante falar também que quando a gente menciona o material digital, ele também está um pouco mais, como eu vou dizer, ele está mais exequível, né? Ele funciona melhor, ele foi reduzido, tá? A quantidade de slides também, o que é muito positivo, pensando na gestão de tempo, né? Para conseguir dar conta dessas aulas. Também temos um novo componente para as aulas de redação e leitura. Na verdade, isso se encaixa para o ensino fundamental, porque para o ensino médio já funcionava assim. Mas agora, para o ensino fundamental, nós teremos separadamente as aulas do componente de língua portuguesa e as aulas do componente de redação e leitura, com professores diferentes. Pode ser que não, pode ser que na sua unidade escolar você tenha ficado com aulas de redação e leitura e de língua portuguesa nas mesmas turmas, mas pode ser também que não. E também agora um material impresso alinhado ao material digital. Então esse material impresso, ele foi um pedido muito grande, né? Eu sempre, quando visitava as escolas, né, conversava com os professores, participava de ATPC, ou até mesmo nas nossas formações a nível de diretoria de ensino, a gente sempre ouvia dos professores, né, que era muito importante ter os materiais, porque o professor de português que trabalha com aqueles textos espelhados ali na TV, não dá para o aluno acompanhar e acaba limitando as estratégias do professor. Agora não. Agora o aluno tem o material impresso que tem todos os textos que serão lidos ao longo das aulas, o material digital, bem como as atividades que estão propostas nele. Falando agora do escopo sequência, é importante dizer que ele preserva a mesma estrutura do escopo usado em 2024, com indicação do ano série, do bimestre, do número da aula, que bate com o material digital, indicação de informações do currículo paulista, como as práticas de linguagem, o campo de atuação, habilidade e objeto de conhecimento, e informações específicas sobre a aula, como o título, o conteúdo e os objetivos. A única coluna que entrou realmente de fato nova para 2025 é o tópico gramatical, né, que agora ele é específico sobre isso. E também é importante falar que a questão do estudo linguístico, principalmente no que envolve a gramática, ele está mais presente no nosso material. O material digital e o material impresso. Então aqui eu não fiz separadamente como estava lá no nosso percurso formativo, eu já coloquei os dois juntos.
Então, nós temos um exemplo aqui do material digital do sexto ano do primeiro bimestre, a aula 25, e o seu respectivo, né, o seu correspondente impresso do sexto ano, né, também da primeira série dessa mesma aula. Então, do material digital que nós temos ali, ele mudou um pouquinho o visual, né? Eu acho que ele está mais jovem, ele está mais a cara dos nossos estudantes. E vamos falar um pouquinho então agora a respeito das particularidades de cada um, ok? No material digital, o professor ele encontra toda a dinâmica de condução da aula, então, ele tem o para começar, que ele faz uma pergunta disparadora, ele faz o levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes, isso eu encontro no material digital. Ainda nele, também recursos multimodais, como links para vídeos, para podcasts, para jogos, enfim, esses recursos que extrapolam, né, aquela só a parte de texto, que é limitado no material impresso e também atividades orais, né, que ele vai buscar a participação efetiva dos estudantes durante a aula e que eles participem de forma oral. Então, tem algumas perguntas ali que ele vai instigar os estudantes a responderem ali participando da aula. Tá? Esse dentro do material digital. E vale lembrar também, gente, que o material digital continua sendo editável, tá? Então ele não vem, como eu vou dizer assim, engessado. Não. É possível que o professor ele escolha ali, ele troque, por exemplo, um vídeo, ele troque, por exemplo, talvez um texto. O que é importante é ele contemplar a habilidade a ser desenvolvida dentro daquela aula, ok? E a novidade do material impresso, o que, que tem de diferente em relação ao material digital? Ele tem a reprodução de textos de leitura, então todos os textos são apresentados no material digital, o aluno tem à sua disposição no material impresso para acompanhar a leitura, para fazer as anotações, para grifar, enfim. Temos também as atividades, sejam elas dissertativas ou de múltipla escolha, com registro. Então, as atividades que temos na prática no material digital, elas se repetem ali no material impresso, para que o aluno consiga fazer os seus registros, ok? As atividades complementares é um aprofundamento do conteúdo daquela aula. Então, para os estudantes que costumam terminar rapidamente as atividades, o professor pode lançar como um desafio, ou até mesmo para a turma inteira, por que não, esse aprofundamento, que é composto por questões de vestibular, questões do SARESP, questões de múltipla escolha, ou até mesmo dissertativas, que costumam cair nos vestibulares ou em provas, né, em avaliações externas. E também o aluno conta com espaços para anotações, então, além do aluno dispor do seu caderno ali de aula, que ele faz as anotações, ele também pode continuar fazendo as suas anotações dentro deste espaço, ok? Mas o que é imprescindível, professor, que você saiba? Que um não se sobrepõe ao outro, então os dois precisam trabalhar juntos, né? Por quê? O material digital que a gente já trabalhava é aquilo, ele vai instigar o aluno, ele vai abrir possibilidades de conversa para o professor trazer o aluno. Ele continua trazendo também as técnicas de Douglas-Lemov, ou do Barack Rosenstein, de ambos. Então, essas técnicas são técnicas de gestão de sala de aula. E aí, na hora de fazer os registros, de fazer as leituras, o professor conta com o material impresso. Okay? Então, correspondência do material digital e impresso com componentes de redação e leitura. Como que funciona isso, né? O material, o material impresso, ele traz, aqui como está na tela, apenas um resumo do conteúdo que é trabalhado na aula do material digital. Então, todas aquelas perguntas disparadoras, o levantamento de conhecimento prévio dos estudantes, ele não vai ter no material impresso. O professor só vai ter isso lá no material, quer dizer, ele não tem isso no material impresso, ele só tem isso no material digital. No material impresso, ele vai ter um resumo disso. Então, nesse exemplo que está em tela para vocês, ele está falando a respeito do gênero textual biografia. Então, ele é trabalhado lá no material digital, ele pergunta para o aluno se ele conhece, faz algumas questões, né, de sondagem ali do aluno sobre o tema ou sobre o gênero, e aqui, na hora que vem para o material impresso, ele traz um resumo daquele conteúdo. E com relação à correspondência ao componente redação e leitura, é porque o gênero que vai ser trabalhado no material impresso, ele também vai ser contemplado na hora da produção da redação. Então, por mais que sejam professores diferentes, com aulas atribuídas no componente de
língua portuguesa e outro de redação e leitura, esse material ele vai se conversar. E por mais que os professores não conversem ou não articulem, os alunos vão conseguir perceber isso, ok? Então, essas são as principais novidades do componente de língua portuguesa. Nesses QR Codes, eu deixo para vocês um link para vocês acessarem os materiais impressos, porque até esse momento, hoje, dia 28, eles ainda não estão disponíveis no repositório do CMSP. Eles vão para lá, mas por enquanto vocês podem pegar todos os materiais impressos do professor nesse link, ok? Os materiais digitais continuam lá no repositório, como sempre foi, e também um documento orientador a respeito desses materiais didáticos para os anos finais e ensino médio da formação geral básica. Okay? Então, existe um documento orientador que vai trazer até mais detalhes para vocês de cada uma das sessões, né? Porque eu até vou voltar aqui, ó, no material impresso, ele é composto basicamente por três partes. Ele tem o resumo, que é do conteúdo, do tópico gramatical, do gênero textual da aula do material digital. Ele traz o na prática, né, que são os exercícios a serem respondidos e registrados, as respostas dos alunos, e o aprofundamento, que são aquelas questões que eu falei. Enquanto o material digital tem mais. Mas tudo isso vocês encontram nesse documento orientador, ok? Então, sistematizando tudo, né, quais são os principais destaques do escopo sequência de língua portuguesa para 2025? Dois pilares: leitura, habilidades de compreensão leitora e variedade de gêneros, e tópicos gramaticais. As aulas sempre centradas em textos e contextualizadas, aulas mais enxutas e factíveis para o tempo de aula, aulas editáveis para manter a autonomia e flexibilidade do professor, com o material digital e material impresso se complementam para desenvolver os objetivos de cada aula do escopo sequência. Material digital e material impresso estão diretamente integrados e se apoiam mutuamente. Para cada aula do material digital, há uma aula correspondente no caderno do estudante. E o que não pode deixar de saber sobre os materiais digitais impressos de língua portuguesa, professor? Deixa eu me mudar aqui de lugar. Porque trabalhamos variedade de gêneros textuais, como usar os slides como um guia para conduzir a aula, sem necessidade de lê-los integralmente ou pedir cópias no caderno. Isso não faz o menor sentido. Como garantir a progressão no desenvolvimento das habilidades leitoras e como trabalhar a gramática de forma contextualizada, de modo que a nomenclatura seja uma informação adicional e não um ponto de partida. Então, ficar dizendo, são os verbos agora, ou são as orações adverbiais, esses nomes não são o mais importante nesse momento. O mais importante é que o aluno consiga utilizá-los e compreendê-los dentro do texto. A sua função dentro do texto, ok? Bom, pessoal, para finalizar, vamos fazer uma mão na massa, né? Vamos pensar num exercício aí para a gente começar a manusear esses materiais nos três componentes. Então, para o pessoal de língua portuguesa, gostaria que vocês, né, observem atentamente o escopo sequência, os materiais digitais e impressos que serão usados em 2025. Reflita sobre tudo o que viu e anote seus pensamentos e impressões, levando em consideração os seguintes pontos: o que você notou sobre os textos de leitura disponíveis na aula? O que muda para professores e estudantes a partir do fato de o caderno do estudante refletir o conteúdo do material digital? O que chama a sua atenção no modo como os aspectos gramaticais estão sendo abordados? E o que é imprescindível saber para o planejamento docente 2025?